Olá, sejam bem-vindos ao AvivaCast, um bate-papo descomplicado sobre tecnologia, inovação e negócios. No episódio de hoje, um episódio muito necessário e muito especial, nós vamos falar sobre mulheres, carreira e tecnologia, com duas convidadas mais que especiais que a gente está recebendo na nossa casa. Seja bem-vinda, Priscila. Seja bem-vinda, Ari. Pri Obrigada. atua como gerente de testes e qualidade na Vivatech. E a Ari atua como gerente de governança de dados e segurança da informação. Certo? Meninas, mais uma vez, sejam muito bem-vindas. É uma honra receber vocês aqui para a gente falar nesse episódio sobre uma temática tão necessária, que é a questão da carreira da mulher no mundo corporativo e principalmente quando a gente traz ela para um universo majoritariamente masculino, que é o universo de tecnologia. Então, eu queria, além de dar as boas-vindas, pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, contar um pouquinho hoje o universo que vocês estão inserida. Então, vocês são gestoras, se não são, como que é composto o time de vocês. E aí, ao longo da nossa conversa, a gente vai falando aí de como que foi toda essa trajetória até o momento que vocês chegaram aqui, as barreiras enfrentadas, os desafios vividos e o que vocês entendem do cenário num todo como hoje também. Bacana. Tá bom? Quem quer começar? Vamos lá, então. Quero primeiro agradecer, Obrigada. né, essa oportunidade. Eu acho que é incrível o tema, extremamente necessário, né, Ari? Muito. Falar sobre mulheres nesse universo de tecnologia, né, que existe hoje. E aí, vamos falar sobre carreira, né? Eu estou na Vivatech há quase 5 anos, né? Eu sou a gestora da área de testes e qualidade e administro, né? E gerencio um time de 25 pessoas. Nossa. Bastante gente. O desafio já tá aí, nas 25 pessoas. Muita gente. Grande parte masculina, né? Mas temos aí introduzido muitas mulheres. A gente tem esse desafio todos os dias, né? De buscar as mulheres no mercado, porque nós temos que ganhar força mesmo, assim. Legal. Eu atuo na área de testes e de qualidade como um todo há 15 anos. Então, já passei por todas as vertentes da área, né? Desde técnico, de estagiário e agora na gestão, na liderança. Você sempre quis trabalhar com tecnologia? Sempre. E isso há 15 anos, você fez uma 15 faculdade, um anos. curso técnico? Fiz faculdade. Eu fiz técnico de processamento de dados. Nossa. Depois eu fiz a faculdade, faço pós, MBA. E Sempre tinham quis. meninas? Cara, incrivelmente, estávamos comentando hoje sobre isso, né? Minha turma, na faculdade, eram de 45 pessoas e 5 mulheres. 4 se formaram, cara. Então, assim, foi um número que, pelo menos, elas permaneceram. Mas ainda é absurdamente baixo o número de mulheres nesse meio, né? E é muito louco ver isso, porque é difícil, né, você ser introduzido nesse mercado. A concorrência é muito pesada dos homens, né? A gente tem que brigar mesmo por estar fazendo parte de algo, né? E depende de nós. Eu sempre falo isso pro meu time, pras meninas do nosso time, né? Principalmente, falo, cara, pra você se destacar, depende de você. Porque as oportunidades, elas sempre virão antes pros homens, né? Então, você tem que ser destaque em qualquer coisa que você fizer, né? Então, façam por merecer, se desafiem. E tem que ser pessoal, sabe? Eu sempre falo, você tem que se desafiar primeiro pra ser vista nesse mercado. Então, é difícil, não é fácil, não. Uma luta diária. É uma luta diária, é uma luta diária. Se provando todos os dias, né? Mas é incrível, eu sempre digo pra todas, faça, vá pra cima. Porque tem que ser, sabe? A gente tem o nosso lugar, a gente tem direito a isso. Com certeza. Então, lute por isso. Se é o que você quer, né? É o que você deseja, é uma das perguntas que eu sempre faço pros meus, né? Você tá feliz no que você tá fazendo? Porque se você tá feliz, cara, você vai se realizar. Você vai chegar em lugares mais altos. vontade, né? Exato, sabe? Mas você tem que estar feliz, você tem que estar certo daquilo que você quer. Sim, E vai pra cima. Porque depende de nós, só de nós. com certeza. E você, Ari? Bom, tô na Vivatech há quase 6 anos aí, um tempinho a mais aí, querendo completar os 10. Em busca. Uma década. Bom, exato. Tenho um pouco menos de tempo de carreira, tenho 6, 7 anos de tempo de carreira na área de tecnologia e segurança da informação. Você, inicialmente, você não era dessa área, você fez uma... Não, eu iniciei na área de infraestrutura como Support Service Desk, né? Então, imagina...
Já Tão carregava específico máquinas para quanto. cima e para baixo, exato. né? Então, mas sempre voltada para essa área de tecnologia. Me formei primeiro, eu fiz técnico de eletroeletrônica, depois também num mundo totalmente masculino, total. Me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, com também 30 na sala, 2 ou 3 se formaram. Migrando para uma MBA, onde também a maioria era masculina, indo para uma outra pós também, a maior parte masculina. Então, assim, eu tô acostumada, a gente acaba se acostumando com esse tipo de acontecimento, né? Mas é que nem a Pri falou, sempre a gente tem que lutar muito para estar nos lugares onde a gente quer, a gente tem que perseverar sempre, a gente tem que bater muito na tecla do que eu também posso, eu também consigo, eu consigo mais também. E eu tenho uma Sempre equipe... tem um também na sua fala, né? Sempre tem um ponto Sempre tem. de uma luta para chegar num espaço Sim, mínimo sim, de igualdade. Sim, sempre tem um mais, um porém, eu posso ser mulher também, né? Sempre vai ter. Hoje eu tenho uma equipe na Vivatech de 7 pessoas e são 7 meninos, 7 rapazes, majoritariamente. E assim, na hora da contratação, de 10 eu entrevisto uma mulher. Então assim, tá crescendo, tá chegando, mas ainda tá pouco. Igual eu tava conversando com a Pri hoje, se a gente desmembrar a parte de tecnologia, a gente consegue ver onde que a gente tem mais dificuldade de incluir as mulheres. Então, dentro desse universo de tecnologia, existem Isso. vários segmentos, várias áreas, várias atuações, e algumas são raras a presença de mulheres, é basicamente exatamente. isso. E dados, segurança é uma delas. Segurança é uma delas. Segurança é uma delas, infraestrutura é uma delas. Acho que são as áreas mais técnicas. As áreas que a gente fala assim, vou escovar bit. São as áreas mais difíceis. Que é escovar bit? É você entrar ali no meio do código, é você entrar ali no detalhe do erro, do bug, sabe? Você pegar linha por linha e no fundo você achar que era um ponto e vírgula que tava faltando. Faz uma mega investigação, era um ponto e vírgula, Era um cara. ponto e vírgula. Mas nessas áreas a gente vê que a minoria é mulher, mas tá chegando. A gente vê que na Vivatech tem algumas desenvolvedoras e são maravilhosas. Sim. Então, assim, a gente vai chegar lá. Com certeza. E o que fez vocês escolherem essa carreira de tecnologia? Vocês tiveram alguma referência? Foi uma escolha própria? E no momento que vocês escolheram, vocês ouviram alguma coisa do não vai pra isso, ou essa é uma carreira pra homem, o que você tá fazendo aqui? Conta um pouquinho aí, individualmente, a experiência que vocês viveram. Olha, eu desde novinha, eu sempre gostei de computador, né? Peguei aquelas primeiras gerações de computador. Não falei sobre isso. Logo depois da máquina de escrever, do vai e volta. Posso confessar que já usei uma máquina de escrever naquela. Não contarei jamais. Digitação, meu primeiro curso, pô. Mas sempre gostei de tecnologia, de computador. Sempre pesquisei muito. Então, quando eu saí do ensino médio, falei, cara, eu vou pra tecnologia. Aí fiz o técnico. Falei, cara, é isso que eu quero. Mas como chegar em qualidade, né? Porque o universo de tecnologia é imenso, né? A gente tem 1 milhão de possibilidades de atuação, né? Mas qualidade, eu acho que é um lugar onde a gente consegue mais abertura, porque tem essa referência, essa associação. Eu já ouvi até clientes falando, pô, se é qualidade tem que ser mulher, né? Só que tem um tom, né, de, pô, tendenciar a mulher pra qualidade, mas a gente tem tanta mulher no desenvolvimento, na governança. Não deixa de ter um tom de enxergar ali uma competência feminina, mas machista por trás, totalmente, né? Então, você te machista. num quadrado específico dentro da tecnologia. Não, vocês cabem pra esse lugar. Não, cara, a gente serve pra qualquer lugar que a gente decidir estar, né? A gente serve onde a gente quiser. Exatamente. Se eu quiser, eu vou fazer e pronto. Eu faço e pronto. E aí, contando uma experiência que pra mim foi o ápice do eu vou pra esse negócio, sabe? Na faculdade. Eu tive um professor que ele era incrível tecnicamente. Cara, eu falei, eu quero ele como meu mentor no TCC. Só que ele era extremamente machista. E ele chegou a falar pra mim, ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Esse curso é pra homens. Mentira. Assim, cara. Depois daquele dia, eu chorei pra caramba, fui pra diretoria, eu falei, não aceito, aquela revolucionária, né? Não aceito, não é justo. Por quê? Porque realmente tinha muitos homens, né? Poucas mulheres ali. Mas não quer dizer que esse universo seja de homens, né? Eu escolhi estar ali. Desde pequena eu quis estar ali, né? E aí, a partir dali, eu fiz dele ser o meu
orientador. Maravilhosa. Foi um castigo pra ele Foi. aprender. Falei, olha, E no final, ele reconheceu alguma coisa? reconheceu, cara. Ele falou assim, cara, que projeto incrível. E eu fiz sobre rastreabilidade das aplicações, já tendenciando um pouco lá pro que eu gostava, né? E ele falou, cara, parabéns. Não achei que você chegasse. Você percebe que em todas as falas é extremamente, tipo, você não vai conseguir, não vai dar certo, Sim. sabe? E eu falava, Valida eu o tempo vou todo a sua te capacidade. valida. E aí isso faz com que a gente se auto-exija, né? Uhum. Exigência própria o tempo inteiro. Cara, eu vou ter que me provar, vou ter que provar pra esse cara que eu sou boa nisso, sabe? E eu fui até o fim. E foi uma das poucas que ficou, né? Então, assim, é muito difícil desde o início, né? Você chegar. Mas eu também sempre fui muito ambiciosa com questão de carreira, da minha carreira, né? Aonde eu queria chegar. Então, todas as oportunidades de atuação de mercado, mesmo nesses 15 anos, Agarrou. eu sempre cheguei e falei, olha, eu estou entrando nesse mundo, nesse papel, mas eu quero chegar nesse. Eu falava nos primeiros dias, nas entrevistas, eu falei, olha, estou entrando como analista de suporte, mas eu quero ir para qualidade. Sim. Aí ele falou, sério? E aí você percebe o sorrisinho, né? É. Tipo, você De vai. incômodo. É. Porque E cheguei. ainda tem entendeu? um outro ponto nessa sua fala, né? Que é o ponto de que a sociedade ainda não está preparada para lidar com mulheres que sabem onde elas querem chegar. É. Então, a gente, socialmente falando, Determinados, né, historicamente falando, a mulher sempre foi muito fácil de ser manipulada, de ser levada, de escolherem o caminho por ela. Sim. Então, você lidar com uma mulher bem resolvida, decidida, que chega falando aonde ela quer chegar, que sabe aonde ela quer chegar, e ainda assim, num cenário, um ambiente majoritariamente masculino, Cara. é um afronto. É. Exatamente. E aí é muito louco porque eles te provam o tempo inteiro, né? Pra ver se você realmente vai. É muito. É incrível esse negócio. Mas eu gosto. Eu falo assim, tá bom. Você tá me desafiando mesmo? Então vamos embora. Vamos lá. Você A gente porra, vai tá? fazer. Você quer nessa briga que você quer quer entrar? Você quer brigar Vamos. comigo mesmo? Então bora. Vamos lá. É porreta. É E bem você, isso Ari? mesmo. Conta um pouquinho pra gente da tua experiência. Assim, eu sempre gostei de tecnologia, mas nunca tinha me visto trabalhando na área de tecnologia. Daí, um belo dia, eu falei, vou fazer um curso de alguma coisa. Aquela adolescente que tá no ensino médio não sabe o que fazer. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Fui pra eletroeletrônica. Estudei, fiz um ano, formei, falei, não é isso que eu quero. Eletroeletrônica. Percebe, né? É muito Olha específico. onde ela foi, muito né? específico. Aí eu cheguei lá, falei, cara, mas ainda não é isso, que não é isso. Ainda não me encantei. E aí eu fui fazer um outro curso, eu fui fazer montagem e manutenção de microcomputadores. Olha, o nome gigantesco. Cara. Aí De uma cheguei. sigla, não é MM. Não, ainda Sim. não. Poderíamos ter criado, mas não tinha. Aí, beleza, fiz o curso, fui ser menor aprendiz numa indústria alimentícia. E, cara, ali eu falei assim, eu nasci pra fazer isso. Eu não sei fazer outra coisa. Aí eu fui fazendo suporte, aí comecei a trabalhar numa outra empresa antes da Vivatech, fui fazendo suporte, mas sempre com o mesmo intuito. Eu tô no suporte, mas eu não quero suporte, eu quero outra coisa. Só Aí a porta, né, Ari? é só a Só a porta. porta, exatamente. E aí eu fui indo e quando eu trabalhei num banco e nesse banco eu tive a oportunidade de ir para segurança, que era uma coisa que eu já era apaixonada na faculdade. Porque na faculdade de análise e desenvolvimento, você vê de tudo um pouquinho. Então você vê desenvolvimento, mas você também vê banco de dados, você também vê administração, você vê muita coisa. E aí eu fiquei apaixonada por duas coisas, ou era redes ou era segurança da informação. Aí eu comecei a ver uns negócios, uma VLAN, uma VNet, não sei. Eu falei, não é pra mim, não vou aqui. Aí eu falei, vou pra segurança. E me apaixonei muito por segurança, assim, gosto muito da área, gosto muito do assunto. E aí tive a oportunidade de ingressar. Primeiro comecei com gestão de acessos, que a porta para segurança é gestão de acessos. Né? Então, foi um aprendizado muito grande. Acho que foi um desafio para mim na época, muito jovem, e um desafio tocando basicamente sozinha uma área dentro de um banco de, vamos pôr, 500 pessoas. Então, para Outro universo muito masculino. outro universo muito masculino, um ambiente muito competitivo, Sim. né? Então, aí foi um grande desafio, foi um aprendizado. E foi onde eu determinei que era ali que eu queria estar. Era aquilo que eu queria para minha vida, não sabia fazer outra coisa. E aí,
vindo, agora trabalhando com as pessoas que eu trabalho hoje, são pessoas maravilhosas, que me instruíram muito na minha carreira. Eu falei, agora eu quero ir pra liderança. Agora eu quero liderar. Só que o liderar é muito difícil, independente seja homem ou seja mulher. Mas pra mulher é mais delicado. Principalmente quando a gente tem a maior parte da equipe homem. Porque eles te provam a todo momento. Então, assim, todo momento, você quer que eu faça isso, mas por quê? Mas qual embasamento você tem pra fazer? Então, se você é muito Descredibiliza questionada... de alguma forma por conta do gênero. Se fosse um homem falando a Exatamente. mesma coisa, Exato. talvez aquele Exatamente. questionamento ele Não existisse. não existisse. Não existe, não existe, né? Não existe, não existe. Não Porque, existe. assim, hoje não, no começo, quando eu comecei, se o meu gestor, que é homem, chegasse e falasse a mesma coisa que eu, ele era atendido e eu não. Entendeu? Então, assim, em alguns cenários, até que a gente tava comentando, já chegou a gente falar a mesma coisa na mesma reunião de trabalho. E eu ser totalmente, tipo, você não sabe o que você tá falando. O outro sabe, você não sabe. E é a mesma resposta, os mesmos embasamentos, o mesmo framework, o mesmo tudo. E não acreditaram. E não acreditam na fala. Isso acontece, assim, muito. Primeiro você entra no cliente, você prova o seu valor todo dia, né? Porque toda vez que eles te fazem uma pergunta de um gênero diferente, você vai ser provado, eles vão pesquisar, acho que eles pesquisam, né? O que você tá falando. E aí o outro cara vem e fala a mesma coisa, ele sabe, você não. É sempre essa coisa que eu sinto, assim. E em algumas reuniões, acho que até a gente vai falar mais pra frente, mas já puxando o gancho agora. Em alguma reunião que eu fui, eu cheguei, né, e tal, me apresentei. Meu nome é Ariane e tal. Aí a pessoa falou assim, tá, a gente só vai esperar aqui o gestor de segurança pra gente começar. Aí eu falei, não, a gente já pode começar que eu já cheguei. Aí a pessoa olhou pra minha cara e falou, é você? Eu falei, sou eu. Vamos tocar. E era um homem. Era um homem. Na maioria dessas falas são de um homem. Então, assim, é muito... não sei se a palavra seria constrangedor, mas é muito... Assim, eu me sinto muito tendo que provar demais o meu valor, sabe? É decepcionante. Né? Em algum lugar a gente ainda ter Exatamente. que provar a nossa capacidade. Exatamente. Exato. Pelo gênero, né? Sem Pelo às vezes gênero. nem deixar você falar, nem abrir a boca pra Exatamente. falar. É porque tem aquela coisa, né? Os homens pensam, a mulher foi feita pra ficar em casa cuidar dos filhos. E quem disse que eu não posso ficar na minha casa, cuidar dos meus filhos e ser uma profissional excelente, ser a melhor naquilo que eu faço? Por que não? Escolha, né? Por que não, né? E pegando seu gancho, eu ia perguntar um pouquinho pra vocês o que vocês vivenciaram ao longo da carreira que, enfim, que foram momentos que comprovaram e que mostraram justamente essa estrutura social que a gente tem, patriarcal, machista. Então, momentos que vocês foram ou invalidadas, ou se vocês vivenciaram até... Tem um monte de mulher que ao longo da carreira passa por assédio, moral, enfim, situações sexual, situações até mais complexas. Mas se vocês o que vocês vivenciaram aí ao longo do tempo, dos lugares que vocês passaram, se vivenciaram algum momento mais delicado, que vocês se sentiram, como a Ari deu o exemplo aqui dela, invalidadas só pelo fato de ser mulher? Eu acho que o que deu o start pra mim foi realmente esse meu professor que eu comentei já, né? Mas lá na vida acadêmica, né? Nos primórdios ainda. Que foi aí que startou essa questão. Mas eu acho que em todas as experiências que a gente tem, né, profissionalmente falando, independente de onde seja, né? É sempre predominantemente masculino, né? A área de tecnologia, ela sempre foi predominantemente masculina. Então, existe sim, né? De o tempo todo te perguntarem, mas você tem certeza? Bugs, isso é padrão, né? No meu universo de qualidade, a gente lida muito com falhas, com defeitos e tal. Então, quando você abre um incidente, fala, isso é bug, cara. Tem certeza? É sempre uma dúvida. Vou sempre. te colocando em check, né? Exato. E aí, o que eu falo pro meu time, né? A gente estabeleceu padrões de escrita desses incidentes. Por quê? Porque não vai ter como. Se o cara ler o texto inteiro, ele não vai te perguntar. Ele não vai. Por quê? Porque você deu todos os insumos da efetividade do problema,
né? Mas é muito louco você ter que se estruturar, Armar. se armar pra garantir algo que você sabe. Você É. é especialista daquilo, né? Então, tipo, eu não precisaria estar fazendo isso. E se você tiver um pequeno erro, pronto. Né? Acabou. Invalidou Nossa. sua fala inteira, desconstrução de um texto Exato. enorme. Exatamente. Então, assim, em toda a minha jornada, sempre tive esse desenho, né? E aí, depende de nós saber como lidar com isso, né? Na tecnologia, existe uma cultura que a gente quebrou isso aqui na Vivatech, assim. A cultura de que, não bate com dev, que não bate com... Não, aqui não acontece, né? Então, eu sempre falo para todos que entram, e até algumas vezes a gente desclassificou pessoas porque não sabiam lidar com pessoas, né? Por quê? Porque hoje, no nosso universo, a gente tem que saber lidar. Sim. E tem que achar a forma de levar a informação. Porque a gente não vai deixar de abrir os nossos incidentes. Mas como eu levo o meu incidente para outra pessoa, né? Então, se estrutura bem, monta todo esse esqueleto de como mostrar essa informação e trata como parceiro, sabe? Então, a partir daí, isso foi aqui na Vivatech. Pô, são 15 anos. Então, nos últimos Carreira. 5 anos é que a gente conseguiu estabelecer algo que fizesse existir uma parceria, porque não é fácil, né? Tudo que a gente abre, grande parte, né, desenvolvimento, é predominantemente homem, masculino, né? A gente tem poucas meninas hoje, graças a Deus Muito que poucas, estamos né? tendo, né? É. Trazendo outras mulheres, mas toda vez que você abre, e aí falando de qualidade versus entrega, a gente sempre tem que armar toda essa estrutura para não ter os questionamentos, Sim. né? Ele sempre existiu e sempre vai existir. Mas como eu lido com isso? É aí que começa a falar de maturidade, né? Como a gente vai lidar com isso? Pô, vou me vitimizar? Não, eu não vou me vitimizar. Então vamos estruturar esse negócio, né? Mas que existe? Existe e talvez exista por muito tempo ainda, infelizmente, né? Com certeza. Eu lembro de uma... Né, aí, mesmo que você não esteja inserido num universo majoritariamente masculino, a tecnologia então se você trabalhar numa empresa de tecnologia, você já vai estar inserida, não tem jeito. Por mais que a empresa tente ali enfrentar as barreiras e tal, existe uma questão de profissionais, de incentivo acadêmico, à formação, né? Incentivar meninas que queiram, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, de meninas que queiram investir a carreira em tecnologia. Mas eu lembro que eu trabalhava numa empresa de segmento mais abrangente, mais comercial, e a invalidação, ela não vinha pela competência técnica ou da fala, porque não era um lugar majoritariamente masculino, mas ela vinha pelas questões do comportamento de mulher, de ser mulher, pelo simples fato de ser mulher, né? Então eu tive um chefe que ele falava pra mim, mas é claro, você consegue vender porque você é bonita, porque você é mulher. Então, de Meu alguma Deus. forma, automaticamente você tá invalidando toda a minha capacidade de ser boa naquilo que eu faço e tá colocando num lugar de ser mulher, Beleza, de cara. beleza, sabe? E então, você passa a sua carreira inteira tendo que lutar contra padrões que estão enraizados. Até em quem acha que não tá, né? Porque tem os caras que acham que não, que eles são super bem resolvidos, igualitários e defendem. É intrínseco, sai. Eu acho que nem impressionante. pensam, né? Não, Só bem sai. enraizado. Viu, já foi. Quando viu, já Quando falou. viu, já foi. E ao longo da carreira, vocês tiveram algum gestor que fosse mulher? Um líder? Eu tive uma diretora. Legal. De tecnologia? Era de governança, né? Não é tão tecnologia. Tá. Ela era ela era superintendente jurídica e depois ela passou a ser diretora. Hoje ela é diretora da BBC. Legal. Né? Então, foi um ícone feminino que me fez querer ter mais força e querer ir para a liderança e falar assim, não, eu quero ser igual a ela um dia. Legal. Sabe? Assim, ela Que se legal. posiciona É uma muito bem, referência, ela é né? muito referência pra Legal. mim, assim, e ela sabe disso e você olha assim, você fala assim, não, eu quero ser aquele padrão, sabe? Sim, claro. Porque é uma pessoa que ela chega, ela fala e todo mundo, não, realmente é isso. Eu quero chegar nesse Que ponto. bacana. Você teve uma, então? Tive uma você? pessoa que eu me espelhei bem. Nunca. 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 Era a resposta que eu tava pronta pra ouvir. Nunca e nunca. Então, assim, de ouvir uma já dá um mínimo de Já dá um... alívio, poxa. né? Porque é extremamente importante a gente ter referência. Se a gente passa a vida tendo referência masculina nos lugares de liderança, dentro do corporativismo, né? É desafiador, mas é extremamente frustrante o tempo todo. E parece que você nunca tem alguém
entendendo exatamente Como você sente? como você se sente, porque não entende. Não. Não. Foi muito mais fácil pra ele chegar lá. Sem dúvida. E por Por mais uma que questão não de entenda. estrutura social, assim, sabe? Sim. Por uma questão de privilégio. Sempre vai ser. Então, hoje em dia a gente luta por uma questão de você ter o mesmo, duas pessoas terem o mesmo cargo e serem remuneradas iguais. Igualmente. E não é em Não. muitos lugares, não é. Não, em muitos lugares não é isso que acontece. Exatamente. Não de uma forma explícita, né? Mas de uma forma que, no final das contas, todo mundo sabe. Então, é realmente um desafio muito, muito difícil, assim. Só que vocês estão tendo também, ao mesmo tempo, a oportunidade de Mudar essa história. mudar essa história. Sim. De serem líderes mulheres pro time de vocês. Os nossos liderados já vão poder falar, pô, eu tive uma gestora, né? Uma líder, Exato. mulher. Isso é muito louco. Exato. E o quanto é sério isso, né? E qual é a grande responsabilidade que nós temos, né? Falando como líderes mulheres. Nossa. A responsabilidade que a gente tem nesse papel e nesse lugar, para aqueles que são liderados, é muito séria, assim. Então, eu sempre falo que a gente tem que ser o líder que, sim, questiona sobre prazos e entregas. A gente sempre tem que estar de olho em tudo, porque a gente está falando de negócios, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, ser humano, né? Porque a gente tem que entender a dor deles também, olhar para eles de forma efetiva, sabe? Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande que ela pesa bastante, né? Pesa demais. É a questão do modelo mais humanizado que as pessoas também questionam, sabe? Por que com ele ela fazia e com você não faz? Ou por que mudou a metodologia de fazer? Porque pessoas são pessoas, a gente precisa tratar como pessoas. E é isso. Então, a gente não precisa ser rude para as coisas Não. saírem, a gente não precisa ficar masculinizado igual a gente acaba acontecendo ao decorrer do tempo. Quando você trabalha num ambiente muito masculino, você acaba pegando algumas características do meio que você está vivendo. E quando você vira, assim, você vira uma chavinha e você fala, cara, eu não preciso disso. Eu posso ser mulher, eu posso ser humana, eu posso ser sensível e eu posso liderar com excelência e eu posso ter uma entrega de qualidade. Eu acho que isso vale muito, sabe? Legal. E quando a gente fala de vida pessoal de Ari e Pri com carreira, né? Eu acho que isso é uma discussão para muitas mulheres, principalmente na atualidade. A dificuldade. Alguma de vocês é mãe? Sim. Você é mãe? Você é mãe, Sim. Ari? Não. Então, Pri é mãe. A grande dificuldade da conciliação da maternidade com a carreira, para quem quer ser mãe, para quem tem essa escolha, é um super paradigma, né, na construção profissional, assim, da mulher, da vida da mulher. Eu tenho 33 anos, então, o meu redor, as mulheres ao meu redor, muitas já estão começando a ser mãe, outras tentando, outras entendendo se querem ou não, mas é sempre essa discussão. A minha carreira, o meu desejo de ser mãe. A minha carreira, o meu desejo de ser mãe, assim. Então, queria saber um pouquinho pra você, Pri, também, como é que foi isso ao longo da sua carreira? Se foram momentos que você teve que escolher um ou outro, ou paralisar um ou outro, como é que foi essa sua experiência? E mesmo não sendo mãe, se teve alguma experiência ao longo da sua vida aí, da sua trajetória, que entre o pessoal e o profissional, o fato do gênero feminino também foi algum dificultador, digamos assim. Bom, falar sobre isso é muito sério pra mim, porque minha filha é meu amor, assim, né? Qual o nome dela? Sara, Sara. ela tem 12 anos hoje. Nossa, já é enorme, Já é uma adolescente. adolescente aborrecente já, né? Mas falando do início, foi muito difícil. Foi muito difícil, né? Porque conciliar os dois é realmente muito sério, né? Eu fui mãe com 30 anos, então... E eu estava num momento, numa empresa bacana, sabe? Que eu gostava muito. Mas eu, psicologicamente falando, eu não tinha estrutura para manter as duas coisas ao mesmo tempo, né? E isso me doía muito, porque eu sempre fui a pessoa que queria as coisas acontecendo, né? Sim. Eu paralisei a minha carreira por 1 ano. O primeiro ano dela, né? Porque mãe de primeira viagem, eu não sabia nem o que era ser Mas mãe. você teve que sair da empresa, você conseguiu ficar na empresa. Eu fiquei por um período, Aham. e aí depois eu saí, né? Porque criança pequena é bem complexo Sim, mesmo, até que vá pra escola, até... Então eu paralisei um período bem E exige, pequeno. né? da mulher Exige. muito.
exige. E aí, você, quando volta, você perdeu um ano, né? Da profissão, da carreira, daquele time, daquela pegada que você já estava. Então, foi um ano bem complexo pra mim. Na sua volta, desculpa te interromper, você sentiu o machismo por conta de, mas você tem uma filha em casa, você vai poder fazer isso, você vai poder fazer aquilo, você vai poder ficar até mais tarde, você vai ter que faltar porque o seu filho tá na creche. Enfim, esse tipo de Mas situações. eu tive uma situação específica no retorno, né, da carreira, um ano depois só, cara. E assim, tive uma experiência onde eu passei por um processo numa empresa super bacana aí do mercado, por um processo bem pesado, né? Um processo seletivo muito pesado, várias provas, várias entrevistas com várias pessoas de vários níveis. Passei por todos eles. E ficou eu e um homem. Aí você já sabe o que acontece, né? Na hora da conversa com o gestor direto, porque eu passei por toda a hierarquia da empresa que necessitava e passei. Fiz 1 milhão de provas, passei. 12 etapas do processo seletivo. 12 etapas do processo, com RH, com diretoria, com um monte de coisa. Que você é capaz. Mostrei, fazia, eu conseguia. Aí eu cheguei no gestor direto, tive uma conversa, né? E eles entram nesse ponto. Você é casado? Você é mãe? Sim, sou casada, sou mãe. Minha filha tinha 2 anos, né? Tá bom. Finalizamos a conversa, não passei. E eu pedi o feedback, eu quis saber. Eu encontrei o gestor nas redes, né? Porque a gente é dessas, a gente pesquisa. Eu gostaria de saber o porquê que eu não passei. Né? Depois de tudo isso. Depois de tudo isso, né? Porque você tem filha muito pequena, você vai precisar se ausentar muito. Eu não acredito. Declaradamente, assim. Eu falei, sim, tá, mas ela nunca me impediu de nada. O filho não impede você de nada, né? E ela tem um pai, né? Então... Falar isso pro pai dela? Né? Engraçado, né? Se fosse ele falando que tem uma filha de 1 ano, você nada aconteceria, nada disso estaria... Mas foi exatamente essa a verdade. Não, é porque você tem uma filha pequena, né? Vai ser complicado você conciliar tudo isso. Falei, ok, obrigada. E poucos meses depois eu me encaixei em outro lugar, que tinha uma cultura totalmente diferente, né? Menos machista, mas sempre masculina, né? Sim. Mas não houve esse tipo de abordagem que é extremamente machista. Extremamente. Né? Então, você percebe que o tempo inteiro... É muito muito cruel. É muito cruel você, como mãe, ter que fazer escolhas entre a tua carreira e a tua maternidade, até porque não é uma escolha, né? É uma criança que depende de você, é o amor da sua vida. Mas é muito cruel. Muito. É muito cruel. É difícil, às vezes, assim. Hoje é super, né, tranquilo. Minha filha é enorme, ela já não depende resolve mais de você, tudo. Né? Às vezes eu fico até surpresa, né? Você fala, cara, você não precisa, né, resolver isso sozinha. Eu tô aqui. Mas hoje não é um impedimento e nunca foi, na verdade, né? Nunca foi um impedimento. Com certeza. Mas as pessoas a olham dessa forma, lugar, colocam né? dessa forma. E tudo bem, né? Por enquanto. A gente vai se desafiar o tempo todo. Com certeza. De novo, a gente volta pro início, né? Exato. O quanto a gente tem que se provar a sua competência para ter o teu lugar. Que é de direito. É muito desgastante. É direito. É muito desgastante. Eu tenho, antes de passar aqui a bola pra Ari, eu tenho uma amiga pessoal que ela tem uma fala que eu não sou mãe, mas eu adotei pra minha vida, de escutar ela falar, ela é mãe de 2. E ela fala assim, Mai, a maternidade escancara o patriarcado. Porque é muito injusto. É muito injusto. Por mais que o teu parceiro seja um puta pai, por mais que o teu parceiro chegue junto, ele não vai ter dificuldade de se colocar no mercado ou de voltar ao emprego. Ele não vai ser questionado quando você tá na rua. Onde que tá a sua filha? Você sempre vai ser. Sim. Ele não vai ser questionado no emprego se ele vai ter que sair mais cedo. Não é. A mulher, ela coloca a mãe, a sociedade coloca, né? A mulher e a mãe num lugar totalmente deslocado. Separado. E é forte, né? É muito desgastante. É muito difícil, é muito desgastante. É cansativo. Muito. Né? Todo dia. Você ter que se provar, né? Eu imagino. É uma loucura. Mas eu digo, vale a pena. Tenham seus filhos. Quem quer, tenha. Tá tudo bem, né? Ou a gente enfrenta a sociedade ou a gente é engolida por ela, né? Não tem uma escolha. Não dá pra ser engolido, né? A gente tem que enfrentar, então vambora. Com certeza.
E aí, saindo desse universo maternal, teve algum momento na sua carreira ou ao longo da sua trajetória que você sentiu desafios pela questão do gênero? Que... Eu acho que, não na questão do gênero, acho que não tanto, sabe, Mar? Porque eu sinto assim, eu deixei boa parte, não posso falar da juventude porque eu ainda sou jovem, mas Na flor da na idade. flor da idade, né? Mas eu deixei de fazer muita coisa de quando mais jovem pra estudar, sabe, eu me abstive de muita coisa que os meus amigos estavam fazendo, que as minhas amigas estavam saindo, balada, né? E eu não, eu tava ali centrada, estudando, querendo uma carreira, querendo ser grande. Acho que desde pequena eu sempre tive na minha cabeça, eu quero ser grande, né? Não ser gente, ser adulta, eu quero ser gente grande, eu quero ser importante. Então, Poderosa. acho que o sentimento que a gente tem que ter muito é isso. Eu quero ser poderosa no que eu tô fazendo. Então, assim, eu só. Não que hoje eu sinta falta, acho que não sinto falta. Mas me perdi um pouco no começo por conta disso, assim. Não tive oportunidade de fazer muita coisa por estar estudando, por estar querendo e tudo mais, mas também priorizei muito mais a minha carreira do que qualquer outra coisa. Então, tenho vontade sim de ser mãe um dia, não agora, um dia, mas É o né, balanço das duas tudo escolhas bem, sempre, né? exato, Parece que você tem que escolher, você não consegue. exato. Você não consegue ser homem e virar, eu vou ser pai e ser diretor ao mesmo tempo. Não Cabe, dá. vou aceitar essa loucura. promoção e ser pai. Isso não Exato. né? A verdade é essa. Exatamente. E a questão do que eu vejo, assim, das mães, né? Até a gente, quando vira mãe, eu vejo pelas minhas amigas, porque nem todas as minhas amigas da minha idade hoje têm filho, é casada. Então, assim, eu vejo por elas. Elas esquecem um pouco que são mulheres, que são profissionais, e elas mesmas só se identificam como mãe. E não, gente, vocês têm que ter o pensamento de eu sou profissional, eu sou mãe, mas eu também sou esposa, mas eu também tenho minhas outras coisas. Sim. Eu acho que quando a gente se coloca nesse papel de sou só mãe, a gente influencia o redor da gente a pensar assim também. Sim, mas é porque eu Sabe? também penso que é uma eterna autoquebra de paradigma, né? Porque a sociedade te coloca no lugar de mãe. Sim. E Sim. passa a te julgar quando você tenta sair do lugar de Sim. mãe. Sempre te trazendo pra cá, mas você é mãe. Mas você é. Mas você, como você disse muito bem, você não é só mãe. Exatamente. Né? Então eu sou você é mulher, mais. você é profissional, você E dá pra conciliar é tudo amiga, isso. amante, você é tudo Né? dentro de uma estrutura, né? Exato. É difícil. E aí, hoje a gente vive dados e números muito, muito difíceis quando a gente fala de igualdade de gênero e traz isso para o mundo corporativo, né? Como a gente está falando desde o início, em alguns segmentos essa discrepância ela é maior, tecnologia é um deles. Muitas empresas conseguem tentar equilibrar um pouco esse número, mas quando a gente chega até um nível de cargo específico, quando a gente vai trazendo essa estatística para cargos de gestão, de liderança, de diretoria, de corpo executivo, aí, em geral, as empresas são majoritariamente masculinas, né? Eu vi uma reportagem outro dia que falava que apenas 17%, subiu 3%, mas apenas 17% das empresas brasileiras têm CEO mulheres. 17%. Cara, É ridículo. pouco. É ridículo. E subiu. Mas é ridículo. E aí, com certeza, se a gente chegar nesse contexto, vão ser todas, a grande maioria, mulheres. E mulheres brancas. Não vou nem trazer pra subdivisão, assim, digamos, do que é o ser mulher, né? Então, considerar todas as causas, porque é extremamente ainda seletista. Desproporcional, acho que essa é a palavra. Mas quando a gente fala de cenário de igualdade, que eu acho que é uma luta constante, você luta constante, Pri, você luta constante, a Ari e eu, Mayara, luta constante, cada um dentro do seu universo pessoal e profissional. O que vocês acreditam que precisa ser feito? Ou o que vocês acreditam que a gente pode colocar como sementinha de esperança, de iniciativas, para que esse cenário mude? Com o tempo, porque não é uma mudança... Hoje, dia 31, amanhã, dia 1º, infelizmente não é assim. Mas o que você acha que precisa ser mais feito do que o que vem sendo feito
E aí pode ser tanto de responsabilidade social quanto de responsabilidade das empresas. Eu acredito que mais movimentos, sabe? Uhum. Disseminar mesmo a cultura feminina mesmo nesse mercado, porque ela ainda é muito baixa, né? Uhum. Falando sobre pesquisa, a gente estava fazendo algumas pesquisas e, tipo, 20%, só, sem falar de liderança, falando de mulheres na tecnologia, 20% é É absurdamente. 20% o número? 20% 20%. mulheres, eu não tô falando de liderança. Porque aí vai ser, nossa. Né? Liderança é muito menos, né? Deve ser É o que você absurdo. comentou. Então, assim, Exato. a gente precisa de movimentos mesmo, sabe? Sei lá, comunidades, criar realmente comunidades que engajem essas mulheres, que estão aí ocultas mesmo, sabe? Se escondendo, com medo, né? Por conta dessa guerra que existe mesmo de gêneros, né? De igualdade e tal. Ter esses movimentos. Tem poucas comunidades hoje que falam sobre mulheres sendo engajadas, mulheres sendo treinadas para tecnologia, né? Eu sigo algumas, eu sempre falo para os meus, ó, tá tendo esse evento aqui, vamos lá, né? Vamos. Mas é muito importante que as empresas também façam esse tipo de movimento para o mercado, Sim. né? De levar chamar essas mulheres, sabe? Movimentos de chamá-las mesmo. Apoiar, A gente né? quer Tracionar você, essa sabe? comunidade. A gente quer te preparar para isso, né? Porque às vezes é o lance que a gente comentou. Tem mulheres que já não se veem como a Ari falou, né? Eu me vejo só como mãe, mas eu sou uma mega profissional, cara. E eu estacionei essa minha etapa, essa minha parte, esse meu lado. Por quê? Porque eu sou mãe. Tá tudo bem, sabe? Mas você pode fazer, você pode voltar, né? Todo dia dá pra começar, pra recomeçar, né? Então, esses movimentos eu acho que a gente precisa construir. E a sua fala me lembrou que isso é um outro ponto, né? A sociedade adora colocar a mulher como você não tem a chance de recomeçar. Então, você tá velha demais pra É. isso. Essa frase, essa expressão, ela é muito usada. E é isso, todo dia Muito. você pode mudar, você pode mudar de Pode. carreira, você pode fazer a sua escolha. Você pode mudar de carreira, exato, sabe? Ah, pô, a gente faz muito esses movimentos na Vivatech, né? De transição Sim, de carreira. muito. E é incrível isso, sabe? Ver que tem pessoas lá na infra que querem ir pra qualidade e você conseguir transformar a carreira das pessoas. Ensinar, preparar elas pra esse universo, sabe? E aí, mulheres, pô, você pode estar em qualquer lugar. Pô, eu tenho uma que ela quer ir pra infra, quer conhecer de segurança. Depois a gente conversa sobre isso. E assim, Ó, o lobby pra assim, uma mulher, sabe? Ela falou assim, putz, eu estudo isso. Desculpa. Eu Vontade de estudo caminhar. isso, gostaria muito de conhecer a área. Eu falei, você pode? É o que você quer? Você vai ser feliz? Pode, vamos fazer um movimento, sabe? Legal. Então, a gente tem que promover essas movimentações também internamente, sabe? Mas, olhando para o mercado, eu acho que a gente ainda pode fazer mais, sabe? Como empresa, como estrutura empresarial, trazer essas pessoas, sabe? Porque elas estão lá, estão escondidas. Elas se formaram, são poucas, talvez sejam poucas, mas elas existem, né? E como a gente pode fazer elas virem para cá, fazerem parte disso, sabe? Movimento, a gente tem que movimentar. Legal. Sim. Ainda falando um pouco de estatística, né? A gente tava vindo pra cá, a gente tava falando exatamente disso. E assim, 79% das mulheres desistem na primeira formação de TI. No primeiro ano de formação, o pessoal já não quer mais. É super alto. E aí você vem e vê 20% que tá trabalhando, tá atuando com tecnologia. Legal, vamos aumentar, vamos engajar pra aumentar. Ótimo. Aí quando você olha um pouquinho pra liderança, tava falando pra Pri, nas empresas da América Latina, hoje a gente tem 16% das lideranças. É bom, por quê? É maior do que o número mundial. Imagina, então não temos esse problema só aqui, é um problema mundial. É um problema mundial, porque mundialmente é 11% só. E 11% loucura, é muito pouco, né, gente? É pouco demais. Não é nada, exatamente. Então, assim, eu vejo essa questão de disseminar mais, de engajar mais o pessoal, mas se você for olhar também para o corpo docente da Faculdade de Tecnologia, também a maioria some. Por que não começar lá dentro? Por que a gente não tá lá dentro? Mostrando Cuidar, né? pra elas. Exato, mostrando Por que não ter pra projetos de elas. incentivos dentro da estrutura acadêmica, Exato, né? Eu acho que é um pouco isso. exato. Imagina um professor falar pra você que você não pode por ser mulher. Pô,
Que isso? Quanto Você já começa desacreditado Ele no deveria começo. ser reprimido pela instituição acadêmica. Eu Se também a acho. consciência, né, de gênero, enfim, a consciência social habitasse dentro das instituições, o que também não habita. E eu fico pensando Exato. sobre isso. Quantas mulheres desistiram nessa fala desse professor, Muitas. né? Então, assim, a gente ainda é guerreiro, entendeu? Sim, A gente é precisa guerreira, ser. A gente porque Não, precisa demais. a gente venceu essas barreiras que foram Demais. construídas, né? Demais. A gente precisa ser guerreira, porque senão a gente não consegue A gente não alcançar chega. os sonhos que a gente tem, É? né? Então, assim, eu acho que eu começaria na carreira, na parte acadêmica, levando mais mulheres, sei lá, vamos palestrar, vamos lá na Promover. faculdade, vamos falar. A gente fez um evento em Marília, a gente da Vivatec fez um evento em Marília, e eu fui. E a menina chegou e falou assim, cara, eu achei muito massa que você é de tecnologia, que você é de segurança. E, E tipo, o quanto as duas, pessoas três se meninas. identificam, né? Você vira Nossa, referência, vira você percebeu o referência. quanto você tem um impacto de referência ao seu redor. E o olho das meninas brilham quando elas veem uma mulher na área técnica. Esses dias atrás também entrevistei uma moça que ela falou assim, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu soube que a gestora da área de tecnologia, da área de segurança era mulher. E eu fiquei Que muito demais, feliz. né? É muito bacana você ver isso de volta. E eu acho que se manter firme no que você quer é importante. Isso é uma coisa que a gente tem que levar pra gente. Eu acho que não ter medo de assumir desafios. Isso é extremamente importante para quem quer se manter nessa carreira que a gente tem. E ser constante. A gente tem que ser constante, persistente. Acho que são palavras que definem a mulher na tecnologia. É isso, é constância, persistência, matar um leão por dia, porque é assim. Porque você tá em prova o tempo todo. Tá em prova o tempo todo, mas é uma área maravilhosa, uma área que cresce demais, é uma área que tem muita oportunidade, né, Pri? Acho que eu sou suspeita a falar porque eu sou muito E a apaixonada. gente ainda então... tem que ter uma inteligência emocional Nossa, absoluta, né? nossa. Senão você coloca uma mulher no lugar de destemperada. É. Ou, ai, mas você tá de TPM hoje? Nossa, quantas vezes, né? Meu Deus, gente, a gente não pode... Não, Como é machista essa frase, não, né? você quer ver outra frase extremamente, nossa, muito machista? Você chega e fala assim, nossa, hoje eu não tô me sentindo legal, nossa, eu tô meio enjoada. Nossa, tá grávida? Gente, verdade. sabe, existe intoxicação alimentar, sabia? Sabe, dá Tem vontade de várias. você Tem responder isso. hoje eu não tô muito bem. Você brigou com o namorado? É. Ah, por quê? Mulher, quando tem problema amoroso, brigou com o namorado, não produz. Nossa, Fica... Então, assim, é sempre o lugar da fragilidade, né? Qualquer oportunidade de você inferiorizar, de você diminuir, de você invalidar. Exatamente. É o sexo frágil, que de frágil Ai, não tem gente, nada. nada. Somos nós, Tem nada de frágil. Nada. Não sei de onde tiraram essa fala. Eu também não sei. Porque, olha, de E o que frágil nada. vocês diriam para nossos ouvintes, para as meninas que estão ouvindo a gente, que querem seguir uma carreira de tecnologia? Então, qual conselho você daria? Pensa que fosse sua filha virar para você, ai mãe, mas eu quero trabalhar com tecnologia igual você. O que você falaria para ela? Eu diria, foca, estabelece primeiro aonde você quer estar, né? Eu acho que a primeira etapa para você entrar na área é saber onde você quer estar, sabe? E não desista nunca, porque os tropeços, né? Os nãos, eles vão acontecer. Né? Eu acho que a gente tem que esperar o não porque ele existe, né? Mas sempre busque o sim, porque ele vai chegar e vai depender só de você. Então, foca, se atualize, porque nada, na nossa área, principalmente, é um aprendizado constante. Com certeza. Eu falo que piscou, tem uma nova tecnologia, tem inovação, tá acontecendo alguma coisa, algum movimento. Então, esteja pronto para se atualizar o tempo todo. É uma área, é uma frente, né, de negócio incrível, sabe? É incrível, as possibilidades são imensas. E as oportunidades, elas existem, né? Você tem que ser persistente, né? Vai atrás. Essa porta se fechou, cara, foi só mais uma. Vamos embora, vamos pra próxima. Não desista, nunca. Não pode desistir, né? E se atualiza, e se especializa. Se é isso que você gosta, vai pra cima disso, sabe? Procure estudar. Ah, pô, mas não tenho grana. Tem tantos meios free, sabe? Sim. Gratuitos para você aprender. Eu acho que não ter grana não pode ser uma
uma desculpa mesmo. Empecilho Um maior. empecilho. Não ter grana não pode ser um empecilho para você aprender, sabe? Porque a gente tem um milhão de formas de estudar, né? Em casa, com pessoas, experiência, sabe? A experiência do outro é tão valiosa, né? É muito incrível quando você senta com um cara extremamente experiente, tipo o Marcelo. Eu falo pra ele às vezes, eu falei, você é tão inspirador, né? Eu aprendo tanto Ele todo Sim, dia. Por quê? Porque é a experiência do outro, sabe? Isso te O quanto ela te enriquece agrega. também. Então, observe, sabe? Veja que as oportunidades, elas existem e não precisa ter uma mega especialização. Óbvio, se você tem condições, vai, se especializa, se certifica, sabe? Sobe os teus patamares, né? Não dá pra estagnar. Então, vai pra cima, mas não desiste. O principal recado é: não desista por ser mulher. Porque você tem muito potencial. A gente tem muito potencial e a gente tem poder. A gente é poderosa mesmo. A gente consegue. Se a gente quiser, a gente faz. Sabe? Exatamente. Só vai. Com certeza. Nada nos impede. Nada, É bem nada. isso mesmo. Eu acho que os meus conselhos vão bem na linha da Pri. Foca, estuda. Assim, não perca seu tempo com coisas que não vão te levar em lugar nenhum, sabe? Tenha uma trajetória a seguir. Traça um planejamento pra você. Hoje eu tô aqui, mas amanhã eu quero estar lá. Ah, hoje eu sou júnior. Cara, você tá júnior, quer ser pleno? Se mostre pleno. Mostra pro seu gestor, fala, eu quero ser, eu tô aqui, eu tô cuidando, eu tô... Então, assim, mostre isso para as outras pessoas. Não é dentro de você, coloque isso para fora, né? Como que eu posso colocar? Mas você tem que emanar isso de você, o seu querer. O seu querer tem que ser mais forte de que qualquer Ele tem que outra transparecer. coisa. Ele tem que Pode transparecer. translúcido. Exatamente. Então, assim, é foco, determinação, constante aprendizado, porque nessa área, se realmente você piscou, você tá desatualizado. Tá vindo uma geração aí que, nossa, tá muito mais atualizada que a gente. E que aprende, pega informação o tempo Nossa, todo. meu Deus, o que eu demoro um dia pra aprender, minha prima de 10 anos aprende em meio dia. Então, assim, Eles são muito tecnológicos, né? muito Geração digital tecnológicos. mesmo. Exatamente. Então, não tenha medo de assumir desafios, mantenha-se focado, estuda pra caramba, porque é importante. Como a Pri falou, hoje a gente tem tanto meio free na internet, entrar, procurar instituições muito boas, que tem certificação, que é bem bacana também. Sobrou uma grana, vai lá, faz um Investe. negocinho, investe, porque é em você. E é o que eu falo pra minha equipe, cara, investir em conhecimento nunca é perdido, porque é pra você. Hoje você usa na Vivatech, se amanhã você não tiver mais, que você vai usar para outras Com certeza. coisas. E não é só um aprendizado técnico. Quando você entra para fazer um curso, você aprende muito mais. Você aprende o seu soft skill, você desenvolve algumas outras coisas, desenvolve a maturidade, desenvolve a maneira de você ter o aprendizado. Antes eu era muito visual. Hoje, se eu ler, eu já tô, beleza, entendeu? A gente vai descobrindo maneiras de aprender também. Então, eu acho que se manter focado, manter uma linha de aprendizado, saber aonde você quer chegar e ter os meios para isso, fazer com que isso aconteça, acho que é o primordial para quem quer entrar nessa né, para quem quer andar nessa carreira e quem quer entrar nessa área de tecnologia. Acho que até quem vai fazer uma transição de carreira, os passos são os mesmos. É foco, É isso. determinação, correr atrás, estudar pra E não caramba. desistir. E não desistir nunca. Acho que Nunca. desistir é uma palavra que não pode existir no dicionário da mulher. Assim, Não desistir mesmo. não é uma opção. Então, Entregar os pontos que não dá, né, gente? não dá. Legal. A gente pensa, para, respira Respira, e querida. volta. Entendeu? Pleníssima. É assim. É isso aí. Reage. Reage, bota um cropped. É Exatamente. isso. Eu queria fazer duas perguntinhas para cada uma de vocês pra gente encaminhar aqui pro nosso final, tá? Então, a primeira é quem são, ou quem é, porque pode ser uma, pode ser mais, as referências femininas que vocês têm ou tiveram, né, ao longo da vida. Referências femininas. Pessoas que... Aí pode ser próximo, não precisam ser referências... Pode ser próximo, pode ser não próximo, pode ser um personagem, pode ser, enfim. Não necessariamente pessoas que... Mas pessoas que... Mulheres que vocês têm como referência, né? Tá. Que vocês gostam, que inspiram de alguma maneira. Eu acho que inspiração pessoal, né? A minha mãe. Jamais deixaria ela de Mãe é fora. mãe, Mãe é né? mãe. Então, a minha mãe é a minha principal referência feminina, Uhum. por ser uma mulher guerreira mesmo, sabe?
Eu vi muitas coisas acontecerem na vida dela e ela é da geração que mulher ficava em casa, que tinha que cuidar da família e que tinha que dar todo esse suporte pro homem lá e trabalhar, né? Então, a minha mãe, ela saiu um pouco dessa linha, ela foi trabalhar, ela falou, não, eu não vou ficar em casa não, né? Eu quero trabalhar, eu quero alguma coisa, e tal. Sem deixar de cuidar dos filhos. Minha mãe foi uma mãe de 5 filhos, né? Muita gente numa casa. Galera. E muitos gênios, né? Diferentes Diferentes. também, né? Geniosos. Mas ela mostrou uma força que eu não entendia, assim. Eu falei, cara, como é que você aguenta tudo isso, né? Como você consegue cuidar da gente e ainda trabalhar, fazer suas coisas, né? Então, ela é a minha principal referência feminina. E na tecnologia, a gente acaba olhando para alguns lugares, né? E eu estudo muito, eu gosto muito de saber, então eu quis saber, eu queria entender, pô, da onde saiu? E aí, voltar da minha área, obviamente, vou tendenciar Aham. total. Total. Mas, para você ter uma ideia, né? Eu tava estudando e tem uma mulher, a primeira mulher que encontrou um erro no sistema se chama Grace Hope. Em 1800 e bolinhas, sabe? Tipo, e ela encontrou um bug porque ela tava com um problema no computador dela. E ela falou, cara, o que tá acontecendo nesse sistema? Vou ter que achar. Foi lá e abriu a máquina, encontrou um inseto. E o primeiro termo usado como o bug, né? O bug é o nome do incidente que a gente chama. Ela que deu, sabe? Foi a primeira mulher a Maravilhosa. falar de qualidade, de testes, né? E ela virou uma referência, assim. Então, tudo partiu dali, sabe? Além de ela ser a idealizadora, a primeira pessoa que usou linguagem COBOL. Programação. Então, mulher, queridos. E é muito incrível, assim. Eu falo, cara, dá pra gente aprender tanta coisa, assim. E você fala assim, nossa, eu nem sonhava em nascer, nem minha mãe tinha. E ela já E ela já tava lá, quebrando paradigma. quebrando as coisas, sabe? Entendendo, pesquisando, fuçando. Eu falei assim, cara, é o que eu gosto, eu quero, sabe? Fuçar, quero mexer, quero validar, achar os problemas. Achar problemas. Achar os problemas. Muito legal, muito legal. Muito legal. Suas referências. Priscila roubou minha frase, Ah, né? mentira. Roubou a minha frase. Mas ela Qual pode foi, ser referência de todas, cara? não tem problema. A minha A Grace? mãe. Não, Ah, minha tá, tua mãe. mãe. Ah, É, tá. a Nem minha sempre. mãe, A gente. mãe é mãe. Mãe é Será? mãe. Acho que define tudo. Essa frase, mãe é mãe, define tudo. Mas a minha mãe, ela é uma inspiração muito grande pra mim. Acho que sempre foi um exemplo de força, um exemplo de perseverança. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha mãe, assim. Também é de uma época que o homem ficava em casa e a mãe a mulher ficava em casa e o homem ia trabalhar. E a minha mãe também sempre trabalhou fora. Quando eu era pequena, também trabalhou fora, numa época que a gente não via muita mulher trabalhando fora, né? Então, acho que desde pequena já vendo a minha mãe lutar dessa forma e correndo atrás do que ela queria para a vida dela, e querer fornecer uma vida melhor para a filha, né? Então, isso me trouxe muitos valores bons na minha vida pessoal. Eu tenho muito orgulho da minha mamãe. E agora, da tecnológica, eu não lembro o nome dela. Eu tava estudando sobre ela, mas eu não lembro o nome dela agora, é um nome difícil. Mas é uma mulher que ela fez o primeiro videogame do mundo. Assim, tipo, os homens ficam aí tentando jogar videogame, a vida inteira. E a mulher, e é uma mulher, eu não sei se é a... Carol Shaw. Essa mesmo. Gente, Carol. dicionário ambulante aqui, ó. Que memória boa, menina. Eu tô pensando no nome. Mulher, a gente, né? A gente quer grava, saber, a a gente gente faz, grava. Sim. Carol Shaw. Carol Shaw, e ela desenvolveu o primeiro videogame. Então, É a assim, primeira cara, desenvolvedora de e eu descobri ela quando eu fazia faculdade. E eu queria muito a programação no começo, mas depois eu já desiludi. Acho que todo mundo, né, que entra pra tecnologia, eu quero desenvolver. Aí depois você vê que tem muitas opções bacanas também, pô. Tem. Né? É que depois eu desiludi depois que eu conheci o Java. Eu conheci o Java, eu falei, não quero mais. Que bicho é esse, né? É, É pra não, mim, não. Ai. Mas Muito ela é uma legal. grande inspiração, assim, por conta dessa parte de descoberta mesmo, de desenvolver coisas bem bacanas. E a minha mãe. Acho que Maravilhoso. fechou. Demais. Uhum. Bom, pra gente fechar, a última perguntinha é... Como que, Pri, você se define? Quem é a Pri como mulher? Quem é a Pri? Determinada.
focada. A vida, eu acho que é a questão da nossa vida, né? Os nossos desafios pessoais. Eu sempre disse, até na Vivatec eu falo com a Lu, né? Eu sempre falo pra ela, eu falo, ó, eu estou gerente, mas não ficarei gerente. Você sabe disso, né? Pra Ariel, eu sou gerente, mas não ficarei gerente para sempre. Porque eu acho que a gente tem, sim, sabe, que olhar pra frente. Eu acho que o conformismo não é algo que está no meu vocabulário, sabe? Não pode existir conformismo. Ah, pô, estou numa situação, numa posição confortável, tenho time comigo, são parceiros, sabe? Tá tudo bem. Mas eu acho que quando você vai para um novo nível, você abre novas oportunidades para aqueles que estão ali, né? Trabalhando com a gente, né? Pô, e investir nessas pessoas também. A gente faz uma dinâmica. Já mudei até o foco do tema, né? Mas tudo bem. A gente faz uma dinâmica dentro do time, né, de onde você se vê, né, na frente, onde você quer ir na carreira, né, e a carreira não quer dizer que você tem que ficar para sempre em qualidade, né, você pode ir para qualquer área, e por isso que a gente descobre esses talentos ali, ocultos, fala assim, pô, eu gosto de qualidade, adoro o que eu faço, mas eu queria conhecer segurança, estudo, tal, então, por causa dessas dinâmicas, e eu sempre falo isso para eles, não se conforme com a posição que você está, né, quando você parar de olhar para frente, talvez não faça mais sentido, né? Talvez você tenha que realmente transitar para uma nova carreira, sabe? Porque não dá para se conformar, não pode ser confortável demais. Acho que confortável demais é ruim. As coisas precisam te incomodar. Tem. Eu sempre sinto Você tem que se isso. desafiar, cara. Tem que ser desafiador o teu trabalho todo dia, sabe? Sim. Então, eu sou a pessoa que eu olho pra frente, sabe? Eu sou determinada, eu tenho um plano, eu sei pra onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E Então, se você não sonhar, ninguém sonha por você. exato, né? O sonho tem que existir, as pessoas têm que olhar. Ah, pô, mas sonho é muito utópico, pode nem acontecer. Tá, mas se você desistir só em pensar, você não vai sair de onde você tá, né? Você não vai crescer. Então, olha pra frente. Então, eu sou uma pessoa que sou extremamente determinada, eu sei pra onde eu vou e eu vou pra lá, sabe? Vai ser assim. E quem é a Ari? Eu acho que... Eu acho que a área é a pessoa do foco também. Eu sou muito focada nas coisas que eu quero, nas coisas que eu almejo. Eu acho que eu sou uma pessoa muito guerreira também. Focada, guerreira, perseverante. Acho que no meio que a gente tá, a gente tem que sempre perseverar todo dia. Constantemente, né? E é isso. E olhar pra frente. Acho que eu aprendi isso tudo. Olhar pra frente. Uma pessoa visionária. Só que olha pra frente e não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar. Assim, eu me incomodo com as coisas também. Então, eu acho que é isso. Sempre. Um desafio. É bom ter desafio, né? Você se sente vivo. Porque quando não tem mais desafio, você fala, o que vamos fazer hoje, gente? Nada fazer. Tá tudo igual, né? É chato. Ser igual é chato. Eu fico rezando pra acontecer esse problema. Quero aquele cliente difícil. A gente tava me aguarde. falando, né? A gente tava vindo pra cá, a gente tava falando do cliente. Aquele cliente me deixa de cabelo em pé, mas eu adoro ele. Adoro. Porque ele me desafia todos os dias. Porque ele me desafia todos os dias. E isso mantém a nossa cabeça viva, nosso... A busca, né, Ari? Assim, a gente sempre quer buscar coisas novas. Aí te traz um problema. A porta pra você ir buscar uma coisa diferente. Eu vou atuar aqui agora e vou resolver. Então, isso é muito bacana. Acho que isso é uma das coisas mais bacanas que tem na nossa profissão, é essa parte. O dinamismo, né? O dinamismo. Nunca é igual. Não. Nunca é igual. Um dia é muito diferente do incrível. outro. Por mais que as atividades sejam as mesmas, Você já sabe o que vai fazer, né? Mas é sempre um problema diferente, com um olhar diferente, uma mitigação diferente. Então, E a tecnologia é uma constante, né? Evolução, inovação, enfim. Então ela sempre tem um desafio intrínseco ali. Exato. Que faz com que a gente se coloque num lugar de se autodesafiar o tempo todo. E pra você ver como é importante a gente tá o tempo todo em atualização, né? Não, constante, tem que ser constante. Porque senão você perde a meada das coisas, né? Tem que se atualizar. Imagina se a segurança parar de se atualizar, a gente vai morrer no ransomware. Imagina! É verdade. Não, aí não descobre mais os vírus, não descobre mais as ameaças, Não, as pessoas mal intencionadas. ninguém se Não. protegeu. Exato, então assim, tem que se atualizar, O tem tempo que ficar todo. ali acompanhando as comunidades de segurança. É bem bacana. Tem uma comunidade, vou até deixar compartilhado, chama Woman Cyber. Woman Cyber. Woman Cyber, que é uma comunidade, isso, anotem,
E é uma comunidade de mulheres voltadas pra cibersegurança. Que Ai, legal. É bem bacana. É bem Que bacana. Que legal, que Eu legal. sigo eles no LinkedIn, eles fazem podcast, eles Que bacana. fazem webinar também. É muito bem legal. é muito legal. Então, É, eu vamos todo tenho. mundo seguir. Você também tem dicas Tem, aí pra claro falar que pra tenho. gente? Claro, Tem uma comunidade que eu compartilha. até tô tentando uns contatos para vir palestrar pra gente, trazer uns Legal. conteúdos pra empresa, pro time. Bem legal. Chama Test Girl. Teste É uma Girl. comunidade. Esse. É maravilhoso. Eles têm Muito cada legal. trio. Ó, já estamos cada... aqui, convites para poder participar do nosso podcast. Venham! Demais, sério mesmo. E é totalmente focado na área de qualidade para mulheres. Então, Maravilhoso. prepará-las para testar, para automatizar testes, né? Mas só focado em mulheres. Eles promovem eventos para trazer as mulheres para o mercado, não só, né, palestrar e falar sobre qualidade, mas trazer as mulheres para o mercado. Eventos que a gente pode começar também aqui. Muito bom. Muito bom, meninas. Bom, a gente tá caminhando para o nosso fim desse Poxa, papo foi maravilhoso. tão legal. Né? Dá para passar Tão rápido. um dia inteiro falando Adoro. sobre isso. Dá mesmo. Mas, além de serem mulheres incríveis, pessoas, gestoras, líderes, mãe, futura mãe, quem sabe, eu fiquei sabendo que uma delas é cantora. Ah, não. Ah, não. E aí mas- ela vai ser obrigada. Oh Obrigada my God. não, mas a dar uma palhinha rápido. A Pri é uma super cantora da música que ela quiser, do trecho que ela Ai, meu quiser. Só pra gente inspirar ainda mais aqui. Ainda bem que eu sou É. crossfiteira. Bom, Mas você tem pode que fazer uns burpees. Ergue os pesos aí, então, pô. Mas pode fazer uns burpees também, ensinar que eu sobre aprendo a fazer. Gosto. Tô tranquila, tô tranquila. Caramba, meu. Olha lá, uma Você- palhinha pra gente. A música, rapidinho, vai. Essa eu não esperava, Maiarinha. Ai, caramba. Pensar. O que eu posso... Obrigado. Vamos lá. Go easy on me, baby. I'm still tired. Didn't get the chance to feel the road around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Maravilhosa! Não sei se tá certo, galera. Gente, essa mulher é um Arrasou. potencial incrível. Você tem uma página no YouTube, um canal, alguma coisa que você queira falar Tenho. para o pessoal divulgar? Sim, YouTube Priscila de Paula, Priscila de Paula. Instagram Priscila de Paula Oficial, Oficial. com 2 gente. L's, Oficial, Priscila com 2 é coisa L's, que a gente quer cantor. oficial, entendeu? E é isso, só sobre música, adoro. Maravilhoso. Gente, muito obrigada. Pri, obrigada por entrar na adorei, brincadeira também no final da adorei. música. Acho que é só mais uma forma da gente poder explorar, demonstrar, incentivar que nós somos mulheres, mas nós não somos só uma coisa, Só uma somos coisa. uma complexidade, somos aquilo que queremos ser. Foi gostoso demais. Adorei. Ari, muito obrigada Imagina. pela sua participação, por tudo que você enfrenta dentro de uma área tão difícil de ter mulheres, assim, acho que é uma resistência diária. Foi uma honra estar aqui com vocês. Honra é toda imagina, nossa, Fiquem à cara. vontade, então com a palavra final, se quiserem fazer alguma deixa aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar de um tema tão importante que é esse. Acho que a visibilidade que vocês estão dando pra gente é muito boa, né? Vem numa vertente muito bacana pra gente engajar outras mulheres a entrar na área. E, pessoal, vamos entrar, vamos fazer as mulheres na tecnologia, fazer uma empresa só de mulheres. É isso aí, Vai ser top demais. É isso. Não, só quero agradecer mesmo, Mai, pela oportunidade. Eu acho que foi incrível. Quando veio o convite, eu falei, não Demais. acredito, falar sobre isso ainda, adoro. Né? E dizer que temos que continuar, né? Precisamos persistir, não desistam nunca. Se você tá escondidinha aí, pô, será que eu volto pra tecnologia?
volte, sabe? Volte, porque você vai ter grandes oportunidades e pode crescer, chegar a patamares incríveis que depende só de você. Então, não desista. E obrigada, adorei! Obrigada a Foi vocês. demais, foi demais. Obrigada a vocês, pessoal que ficou acompanhando a gente, muito obrigada. Acompanha as redes sociais, comenta, curte, dá sugestão. E fica ligado, no próximo episódio tá incrível também.